Amigos, senhores, os militares, as Forças Armadas prenderam 1.500 militares comunistas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Isso foi na Contra-Revolução de 1964. Existiam muitos comunistas, o comunismo já estava dominando o Brasil em 64, como agora. Os comunistas dominam a nação brasileira. E esses 1.496 eram desde generais a soldados. Eu acho que nós devemos e podemos confiar nas nossas Forças Armadas, porque elas não são comunistas. O coronel Moésio já dizia que os militares detestam os comunistas, né? Mas nós não devemos nos esquecer do caráter, da moral, da ética, né? Que forma uma nação brasileira. Uma nação é um conjunto de pessoas, teoricamente com as mesmas religiões, a mesma língua, a mesma moral, a mesma ética, mesmo padrão do comportamento. Isso forma uma nação que acaba virando uma pátria, um país. A nossa nação, o povo brasileiro, a índole do povo brasileiro é muito ruim. É mais ou menos como pensam os comunistas, os safados, os espertalhões, né? Roubar, ser desonesto, mentir, tirar proveito, se possível, fazer qualquer coisa, né? Para ter um benefício, um poder. Então, nós não devemos nos esquecer que a nossa nação brasileira, há 112 anos, 118 anos, é contaminada por esses princípios morais e éticos dos comunistas. Os comunistas agem desde quando começaram a implantar o comunismo lá na Rússia, em 1917, 18, e começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, já em 1922, já foi formado o Partido Comunista Brasileiro, oficialmente, o partido que concorria às eleições, etc. Então, meus amigos, o Brasil, essencialmente, é um país, é uma nação, não é um país, é uma nação com grande comportamento social, moral, ético, de comunistas. Lembra lá a definição de nação? Nação é um conjunto de pessoas, de seres humanos, que moram no mesmo lugar e falam o mesmo idioma, que aqui é o português, e tem as mesmas características de comportamento, éticos, morais e até religiosos. Isso forma uma nação e que acabará se formando com uma pátria e um país, com fronteiras, etc., né? Aí acaba escolhendo a mesma Constituição. A nossa Constituição, vamos nos lembrar, que quase sempre foi meia comunista. Os senhores notam como é que é o nosso Congresso, os nossos juízes da primeira corte, segunda corte, da primeira instância, e funcionários públicos sempre dificultando a roubalheira total que existe em todas as instituições, né? Até nos Correios, poxa. Então, eu digo assim, desde lá no topo do Correios, os diretores, até o cara lá que recebe, vai entregar um celular, alguma coisa, ele rouba aquilo ali e dá como disperso, como se perdeu lá, né? Basta mudar no aplicativo lá do programa do computador. Aí pronto. E outra coisa, isso me falou uma procuradora do INCRA, já há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, que as máfias hoje em dia são independentes. As máfias são independentes. Então, existem máfias em todas as instituições. Então, não adianta só mudar o diretor, o presidente do ministério, ou de uma instituição, que as máfias são independentes em vários escalões dessas instituições, dessas órgãos, autarquias, das universidades. Então, meus amigos, só tem uma solução: nós irmos para as ruas e forçarmos o governo, o Bolsonaro e os militares a promover uma intervenção federal para começar a limpeza. Seria no Supremo Tribunal Federal e no Congresso. Depura-se. Isso chama-se intervenção federal legal constitucional.
Como foi feito lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro não foi feito, o próprio governo do Rio de Janeiro não convocou, não promoveu uma intervenção federal na Secretaria de Segurança e foi para lá um general. Isso é uma intervenção federal, não contraria a Constituição. Amigos, por favor, compartilhe esse vídeo. Vamos lembrar que o comunismo está espalhado, sim, e tem militares comunistas? Tem, muito poucos. Tanto que em 1964 foram presos só aproximadamente 1.500 militares que eram comunistas e alguns corruptos. Corruptos poucos. A maioria eram comunistas mesmo, desde generais a soldados. Meus amigos, então, a nossa nação brasileira, repetindo, a nossa nação brasileira tem esse comportamento comunista de pensar, de ser, de agir. E isso nós temos que mudar mesmo. E para mudar, tem que ser um governo forte, com leis fortes. Inclusive, deveria ser feita uma nova Constituição, proibindo nessa Constituição nova o comunismo e o socialismo. O socialismo e o comunismo são a mesma coisa. O socialismo é até pior que o comunismo, né? Nesses governos que se dizem socialistas, onde é que foi implantado o comunismo? Aquele que tira terra de você, propriedade, etc. Extorquem, né? Nessa atual Constituição que se diz socialista, o próprio Lula, o próprio Fernando Henrique Cardoso diz que são socialistas. E existe aquele Plano Nacional dos Direitos Humanos que pode expropriar de um pequeno agricultor uma vaca, 2 vacas, um carro, uma fazenda, uma fábrica, tudo em nome dos direitos humanos. Isso é comunismo brutal. Socialismo, entenderam? É uma palavra assim, diz que é mais doce, não é tão agressivo, né? Mas socialismo e comunismo é a mesma coisa. Eu falo comunismo porque o comunismo o pessoal sente a barra do que é o comunismo. Mas o Brasil já é um país comunista. Em cada pedacinho do Brasil existe o socialismo e o comunismo. Então, eu acho que nós que queremos fazer manifestações nas ruas, está faltando mais comunicação entre nós, para nós organizarmos uma grande reunião e ficarmos lá 2 semanas. Por favor, pessoal, compartilhe. Boa sorte e bons momentos.